Olá, tudo bem? Eu sou a Isabel e vou conversar com você sobre a obra O Varal. Em um dia de sol, um menino e uma menina resolvem lavar e estender roupas. Eles as separam em grupos de acordo com as cores, as estampas e os tipos de peça. A partir de uma atividade cotidiana, a história contada em O Varal aborda de forma lúdica temas da matemática, como os conjuntos de elementos semelhantes e diferentes. As crianças podem perceber que tanto o menino quanto a menina se esforçam para separar as roupas em grupos que obedecem a certas regras. Isso ajuda a fixar raciocínios relacionados à criação de conjuntos. A autora da obra é a arquiteta, artista plástica e ilustradora Renata Bueno, que nasceu em São Paulo e hoje vive na região do Alentejo, em Portugal. Em 2013, Renata foi premiada pelo Jabuti na categoria Livro Didático e Paradidático. O Varal foi ilustrado por Gilles Edouard, que nasceu em São Paulo e morou por muitos anos na França. Lá, trabalhou na livraria infantil do Museu do Louvre, onde se interessou pela literatura infanto-juvenil. Agora que você já conhece um pouco da obra, vamos falar sobre a leitura dialogada. Ela é uma atividade bastante simples, que consiste na conversa entre o adulto mediador da leitura e a criança. Essa prática permite que a criança se torne participante ativa da leitura do adulto, em vez de apenas ouvir passivamente. Esse tipo de interação acontece durante o ato de ler o livro em voz alta, mas o processo pode começar bem antes da leitura em si e continuar depois. A leitura dialogada de obras literárias contribui para o fomento da literacia emergente. Segundo a Política Nacional de Alfabetização, a PNA, a literacia emergente ocorre antes do processo formal de alfabetização, quando a criança desenvolve de maneira lúdica habilidades importantes na aprendizagem da leitura e da escrita. O manuseio do livro literário ilustrado, a escuta e a participação na leitura são fundamentais para a familiaridade com o livro literário como objeto da cultura letrada e para a ampliação de vocabulário. A prática da leitura dialogada está alinhada à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que propõe um processo de ensino e aprendizagem em que o objeto central seja o texto. O programa Tempo de Aprender, desenvolvido a partir das diretrizes da PNA, ressalta que a habilidade de escuta deve começar a ser incentivada na infância. Ao ouvir histórias, a criança entra em contato com os sons das palavras. Assim, desenvolve a consciência fonêmica dos sons e a consciência fonológica, da relação entre os sons e as letras, fundamentais para o processo de alfabetização. A narrativa visual também tem muita importância, pois ela é o ponto de contato direto entre a criança e o objeto livro. Ainda sem saber ler as palavras, ela já consegue ler as imagens. Em O Varal, o ilustrador Gilles Edouard cria uma narrativa visual centrada nas ações dos dois personagens. Além disso, detalhes no cenário são gradativamente alterados, permitindo ao leitor visualizar o complemento de uma ideia sugerida no texto. Isso acontece, por exemplo, quando uma tempestade se anuncia no céu. As nuvens começam a se acumular na ilustração, alterando a tonalidade da paleta de cores. Agora vamos falar das atividades práticas de leitura dialogada. Elas irão auxiliar você a preparar situações de leitura da obra em sala de aula. Adapte essas atividades de acordo com a idade e a necessidade da turma. Para começar, forme uma roda com os alunos e se posicione em um lugar da roda onde todos possam ver o livro com facilidade. Antes de começar a leitura, deixe os alunos manusearem o livro como quiserem. Caso eles ainda não saibam folhear o livro, mostre-lhes como fazer. Depois de algum tempo de familiarização, chame a atenção dos alunos para a capa, ressaltando os elementos que a compõem. Em seguida, incentive os alunos a levantarem hipóteses a respeito da obra. Faça perguntas como: sobre o que vocês acham que é a história do livro? Para que serve um varal? Por que o varal é ilustrado metade na capa e a outra metade na contracapa do livro? Comece então a leitura. Para realizar uma boa leitura dialogada, é importante tratá-la como uma contação de história divertida, da qual as crianças são parte integrante. Convém também conhecer previamente o texto e as ilustrações,
preparando perguntas para serem feitas aos alunos durante a leitura. As ilustrações do livro apresentam muitos detalhes, o que pode levantar diversas questões como: que tipos de roupas estão sendo pendurados no varal da menina? E no varal do menino? Por que o menino deu a meia de bolinhas para a menina colocar no varal dela? Por que o vestido de botões da menina foi parar no varal do menino? Aonde foi parar a meia que o cachorro pegou? Entre outras. Ao longo das páginas 8 e 11, a menina e o menino penduram grupos de roupa diferentes em cada varal. Explique aos alunos que os dois estão tentando agrupar as peças de acordo com alguma característica em comum entre elas, mesma cor, mesma estampa ou mesmo tipo. Para ampliar a atividade, você pode levar para a sala de aula algumas peças de roupa e mostrar exemplos de conjuntos que podem ser formados com elas. Conjuntos de meias brancas, de camisetas azuis, de calças com botão, de calças sem botão, entre outros. Para finalizar, leia as últimas frases do livro e deixe os alunos falarem livremente sobre os hábitos de leitura que têm. Caso os alunos ainda se mostrem interessados pela obra, outras perguntas podem ser feitas, como: por que no final do livro aparecem um cachorro e uma meia destruída no chão? Vocês lembram onde esse cachorro apareceu antes? Quais animais aparecem na história? Vocês preferem ler sozinhos ou com os colegas? Entre outras. Após a leitura dialogada, organize um momento de conversa para os alunos recontarem a história do jeito deles. Escreva algumas palavras na lousa como varal, cor, estampa, igual e diferente, para que os alunos se familiarizem com a grafia. A leitura é essencial no desenvolvimento e no aprendizado infantil. Através dela, a criança treina o olhar, a escuta e principalmente o poder de imaginação. Por isso, é importante conversar com a família ou os responsáveis pelas crianças na educação infantil sobre a literacia familiar, o conjunto de práticas e experiências relacionadas com a linguagem oral, a leitura e a escrita que a criança vivencia com seus pais ou cuidadores. Na primeira reunião do ano, apresente a proposta de leitura em família para os familiares e responsáveis e fale do papel da literacia no ambiente familiar. Você pode mencionar o guia Conta Pra Mim, disponível no site do Ministério da Educação. Ressalte que não é necessário disponibilizar muito tempo do dia para isso. O importante é que seja um tempo de qualidade com as crianças, para ler, escutar, brincar e motivá-las a contar suas próprias histórias. Você pode conferir outras sugestões de conteúdos e atividades no material do professor digital em PDF. Tenha um bom trabalho e até a próxima!